Por que reencarnamos? Existe um momento em que se chama erraticidade, que é um momento entre uma reencarnação e outra. Fazemos todo um projeto mesmo para a nossa encarnação e de repente nós encarnamos com esse projeto e encontramos um mundo que nos perturba e que desde muito cedo nós vamos nos perturbando, nós vamos tendo diversos tipos de problemas e alegrias. Problemas e alegrias. Já no Evangelho segundo o Espiritismo diz que a felicidade sem mescla não tem possibilidade nesse mundo. De fato, nós temos uma jornada muito complicada muitas vezes. Temos alegrias, temos alguns dessabores na vida. E dessa forma nós vamos levando o nosso espírito até um ponto de exaustão. Só que Deus é bondoso e misericordioso. E quando os nossos espíritos estão nesse ponto de exaustão, então Ele nos acolhe. Mas, diante de toda essa complicação, por que reencarnamos? Essa resposta nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, logo no título. Nós reencarnamos porque fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há crescimento, fora da caridade não há evolução, crescimento do espírito, não há criação. Então, se nós observarmos o universo em que nós vivemos, nós estamos aqui no planeta Terra, mas o universo nós não conhecemos pela sua total extensão, e nós podemos só perceber algumas coisas desse universo, desde o mais longínquo ponto do cosmos até aqui. Todos os elementos desse universo, eles se cooperam. Constantemente há uma cooperação entre os elementos e não uma competição entre eles. E aí, quando nós aqui encarnados, esse sistema, esse corpo tão maravilhoso, tão bem projetado, nós passamos a competir uns com os outros. Então alguma coisa sai fora do lugar. Afinal de contas, falamos muito em caridade. O que é a caridade? A caridade é a ferramenta que nos auxilia a praticar todas as virtudes do reino de Deus. A caridade é uma palavra, um conjunto de ações em que forma ela. Todas as virtudes do reino de Deus vai formar a caridade. E Jesus sobe ao monte e nos dá instruções universais sobre como funciona todo esse processo, toda essa engrenagem, que nós podemos dizer que o amor, que nós ainda não conhecemos, nós sentimos um pouquinho, mas não conhecemos, é como se fosse um motor. Mas esse motor funciona através de um combustível chamado caridade. Então ele nos fala lá no monte: bem-aventurados são os puros de coração, os que são pacientes, pacíficos, os que são mansos, os que têm sede de justiça. Nós vamos juntar todas essas questões maravilhosas que Jesus nos deu para formar a caridade. Mas a reflexão que a gente tem que fazer dentro de nós é: nós estamos sendo caridosos? Porque cada uma daquelas qualidades, daquelas virtudes que Jesus nos ensinou, será que nós conseguimos fazer que seja uma integralmente? Estamos dizendo que a união de todas elas é a caridade. Aqui a gente tem que refletir se uma delas nós conseguimos fazer integralmente. Vamos pegar uma aqui? Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem assim: eu sou muito paciente. De fato, a pessoa ela é paciente o dia todinho. Ela é paciente com um, paciente com outro, até ela pegar um ônibus lotado e levar um empurrão.
Aí a paciência foi embora. Outros dizem ainda: eu sou muito bondoso, eu não desejo mal a ninguém. O dia todo eu fico desejando a paz das pessoas, eu cumprimento todo mundo, eu sou tão bonzinho. Até levar a fechada no trânsito e aquele desejo bom foi embora. E somos caridosos? Será que nós praticamos realmente a caridade? Se uma dessas virtudes nós não conseguimos fazê-la integralmente, quanto mais a todas elas juntas. Esse é um alerta para nós todos. Aquele que praticava realmente a caridade foi o nosso Mestre Jesus. Esse conhecia e exemplificou. Nós estamos na jornada ainda de crescimento espiritual. Muitos de nós ainda acreditam que por pertencer a um determinado grupo, a uma determinada instituição religiosa e por estar ali, está praticando a caridade. Vamos responder essa questão se realmente estamos praticando a caridade ali, tão somente por este fato, vindo com uma parábola de Jesus. Dizia Jesus que em determinado momento passava por uma estrada um trabalhador levando todos os seus provimentos. Então, passaram ladrões que levaram todos os seus provimentos e bateram, saquearam, humilharam, roubaram tudo que ele tinha e deixaram ele completamente, quase sem vida, à beira da estrada. Passado alguns minutos, vinha na mesma direção, na mesma estrada, um sacerdote. Lembremos que o sacerdote daquela época não só detinha como o título de quem era o intermediário de Deus entre os outros seres humanos, mas principalmente eles eram médicos. Esse sacerdote, dotado de vários títulos, passou no cantinho e fingiu que não viu aquele homem jogado à beira da estrada e foi embora. Outro então, um religioso muito fervoroso, que na época chamavam de levita, ele estava passando também por aquele local, mas passou muito rapidamente, porque ele não queria se envolver com aquele sujeito que estava lá, quase morto à beira da estrada. Aí Jesus nos ensina também, dizendo que estava passando por aquele local um samaritano. Vamos lembrar que os samaritanos, eles eram uma mistura, né, entre a cultura judaica, os pagãos. Então, essa mistura toda fazia com que eles fossem considerados heréticos, pessoas não gratas, qualquer samaritano era uma pessoa que não era uma pessoa decente. Mas aquele samaritano passou, viu aquele homem jogado à beira da estrada, então o acolheu, curou suas feridas, colocou em cima do seu veículo, uma carroça, um cavalo, e então levou até o hotel da época ali, estaleiro, um local onde as pessoas passavam noite, dormiam, etc. Então esse samaritano levou até lá, depois de curá-lo, depois de sanar todas as suas necessidades naquele momento. E então disse ao dono do local: dê a ele tudo o que ele necessitar, tudo, porque eu lhe pago agora a estadia de agora, e eu vou levar as minhas mercadorias, e quando eu voltar eu pago tudo que ele precisou. Então Jesus pergunta aos seus discípulos, quase que dando uma lição realmente sobre o preconceito a todos nós. E ele pergunta: quem foi a pessoa que foi caridosa com ele? Então ficou muito óbvio que o samaritano, que era tão excluído, que não tinha títulos nenhum, que ninguém gostava dele, não era respeitado por ninguém, ele era
o homem que teve e que praticou a verdadeira caridade. A lição que devemos ficar em nossos corações dessa passagem, dessa parábola, é que os títulos, as nomenclaturas, nada disso leva à salvação, ao crescimento, à maturidade espiritual, nada disso. Somente dentro dos nossos corações, todas as virtudes do reino de Deus sendo colocado em prática e sendo colocado em prática constantemente nas nossas jornadas. Porque, independente da classe, do grupo em que nós estamos participando, o que importa é a nossa individual condição espiritual, para que possamos, sim, vamos reencarnar muitas vezes? Vamos. Temos condição de não mais reencarnar? Não temos essa condição. Mas, à medida em que nós formos aprimorando isso, de reencarnação em reencarnação, à medida em que nós, aqui, quando estivermos aqui, não focarmos apenas no nosso sofrimento, mas no que aquilo está nos mostrando como ensinamento, então nós vamos conseguindo devagarinho nos despojar desses pequenos, médios, grandes defeitos que nos impedem de prosseguir a jornada sem essas reencarnações. Precisamos reencarnar para poder passar por toda essa experiência e ir adquirindo aos pouquinhos todas essas virtudes do reino de Deus.